essa mulher maravilhosa e ela vai começar a contar para a gente sobre o coletivo Disparada e o cursinho Elza Soares, cursinho popular Elza Soares. Thaís, muito bem-vinda ao Humanas e Manhãs. Esse é o nosso programa da Rádio Cantareira FM, das sextas-feiras. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer poder estar aqui nesse espaço. Meu nome é Thaís Pacheco, sou professora, nordestina, mulher preta, né? Cheguei aqui nessa cidade em busca de melhores condições de vida, como muitos dos nossos brasileiros, né? Como a maioria que está aqui na cidade de São Paulo. E aqui a gente se deparou com muita desigualdade, muita exclusão social. Então, assim, eu tive muita dificuldade para concluir o ensino médio. E faço o ensino médio através do EJA, né? Depois de já algum tempo, depois de ter trabalhado como vendedor ambulante, como diarista, como cheguei a catar recicláveis para vender. Então, assim, depois de passar por muita luta aqui para ajudar os meus pais a criar os meus irmãos mais novos, né? Eu sou a filha, a única mulher e a mais velha de 5 irmãos. Então, o negócio foi puxado, a luta foi grande. Mas eu não desisti dos meus sonhos, né? Quando os meus irmãos eles se constituem, se tornam independentes e formam suas famílias, eu resolvo investir nos meus sonhos. Eu vou fazer o EJA, depois, através de uma bolsa integral do ProUni, eu consigo acessar a universidade, me formo em pedagogia e, atualmente, estou mestranda na Faculdade de Educação da USP. Então, por que eu estou contando toda essa trajetória, Simone? Porque, de repente, tem algum jovem ou alguém de qualquer idade, de todas as idades aí, passando por uma situação semelhante à situação que eu já passei, né? Que é uma situação de não ver uma perspectiva de melhor. Mas a educação, ela ainda é o melhor caminho. E, ao contrário do que o ministro da Educação falou, né, recentemente, que a universidade tem que ser para poucos, eu acredito que a universidade tem que ser para todos, e principalmente para o povo preto da periferia, que carrega esse país nas costas, que acorda 4h30 da manhã para poder produzir as riquezas da nossa cidade. Então, as universidades públicas, principalmente, elas têm que ser ocupadas, sim, pelo povo brasileiro, pela classe trabalhadora, né? Então, por isso, o Disparada, ele organiza algumas frentes, né? Então, vou falar um pouquinho do que é o Disparada. O Disparada é um movimento político, né, referenciado no PT, que tem gente de todas as idades e que organiza algumas frentes de luta, desde o golpe contra a Dilma em 2016. Então, a gente entende que a gente precisa estar nas ruas, nas periferias, dialogando com o povo. E uma das nossas frentes é o cursinho popular Elza Soares, né? Onde a gente tem mais de 100 professores voluntários que oferecem aulas gratuitas aos sábados. Atualmente, por conta da pandemia, a gente está fazendo virtual. Antes da pandemia, a gente tinha 2 núcleos presenciais, um no Campo Limpo e outro na Vila Prel. Hoje a gente tem 120 alunos aqui na cidade de São Paulo e também mais alunos em Ribeirão Preto e Cachoeira Paulista. A gente também está com inscrições abertas agora para o 2º semestre, né? Então, assim, vamos ter mais 120 vagas e as inscrições vai até dia 15. Além dos conteúdos, o Cursinho Popular Elza Soares prepara as pessoas para disputar o Enem e os principais vestibulares, né? Com conteúdos. Mas, além dos conteúdos, a gente tem oficinas de teatro, oficinas de música, acompanhamento psicológico através de psicólogos populares. Então, nós realmente estamos aí formando uma rede de apoio para inserir as pessoas da periferia nas universidades, né? Na contramão aí do que diz o ministro da Educação, a gente quer realmente
que esse espaço seja ocupado pelo povo que realmente merece estar nesse lugar que foi negligenciado durante muito tempo para nós. Sim, olha, muito bem-vinda. E você fez um resumão aí, muito didático e contando a sua história, que é a história de muitas meninas, né? Acima de tudo, as meninas, né, Thaís? Se para o povo preto em geral da periferia tudo é mais difícil, e a gente aqui na Vila Brasilândia sabe, nós falávamos antes de começarmos a live, um problema local que nós estamos enfrentando, que é o descaso com o conselho tutelar aqui da região, né? E nós temos problemas diários na região, diários. E as meninas, então, né? Você deve ter acompanhado o trabalho que foi feito pelo portal Guelé 10, as meninas negras na pandemia, tá? E eu acho, assim, fundamental que a gente converse sobre, porque apesar da gente não ter mais IBGE, né? Daqui a pouco vão queimar, mas é o caminho, né? A gente sabe disso. Mas, por enquanto, nós temos essa pesquisa valiosíssima que foi feita em domicílios. Foi feita lá pelo Guelé 10, que é o Instituto da Mulher Negra em São Paulo, e apurou, né, que as meninas foram as mais prejudicadas. Por quê? Você relatou uma responsabilidade que, lógico, né, que é parental, e a gente não está aqui para condenar isso, porque sabemos da necessidade do nosso povo, que é a responsabilidade de ajuda com o serviço doméstico para a mãe trabalhar, de cuidado com os irmãos mais novos, e que fica muito centrado ainda, centralizado na mão da mulher, né? O que você falou aqui para nós ilustra muito essa situação. Então, já daí a gente entende que a pessoa que menos vai procurar a universidade é a mulher, e a mulher preta, né? A mulher negra ou a mulher preta. E aí, Thaís, um fenômeno recente que preocupa muito é a questão do desalento, né? Nós temos, assim como temos no trabalho, um número muito elevado de desalentados, ou seja, de pessoas que não procuram mais o trabalho, na educação a gente tem essa situação também, e as meninas são maioria no desalento. Então, eu vejo, sabe como eu vejo? Uma situação semelhante ao que a gente vive na EJA. A estrutura é tão contrária à educação de adultos, à estrutura de governo, à estrutura de cidade, de país, tão contrária, que muitas vezes você precisa convencer o cidadão de que ele merece, precisa, e que ele tem esse direito, né? Que ele tem que se dar isso, mesmo ele já tendo a família, o trabalho, é um direito que ele tem, né? E as nossas meninas, acima de tudo, precisam dessa força muito grande para entender que, por mais dificuldades que a pandemia tenha trazido, por mais que as pessoas estejam enfrentando o problema de moradia, que para mim é um dos piores aqui na cidade. Você anda por São Paulo e a questão da moradia está ali entre os primeiros problemas, né? A gente tem que assim, ajudar não, a gente tem que buscar essas meninas, principalmente, e trazer para o cursinho popular, não é? E, assim, nós temos feito essa força-tarefa de divulgar tal, para que haja essa identificação com essa situação. Meninas, sonhem, sonhem, porque como a Thaís está falando, a educação transforma, não é, Thaís? Sim, Simone. Hoje eu digo, né, que sonhar é um ato de muita coragem, porque num momento de crise, igual a essa que o nosso país está enfrentando, onde os jovens eles são pressionados a conseguir entrar no mercado de trabalho muito cedo, né? A primeira coisa que passa pela cabeça deles é abandonar os estudos, né? Terminar ali o ensino médio e interromper os seus sonhos, né? Então, o cursinho popular, ele se propõe a realmente fazer esse resgate, né? Incentivar o exercício da cidadania, que é aquilo que você falou. É um direito,
É um direito você dar continuidade aos seus estudos, você se formar enquanto cidadão, enquanto pessoa, ocupar esses espaços, né? Ocupar a cidade, né? Os espaços de comunicação, de cultura, porque quanto mais longe do centro as pessoas vivem, mais longe das atividades culturais, mais longe da comunicação. Você falou uma coisa aqui que é muito importante, que é a questão dos despejos na pandemia, que também impactou muito as pessoas, né? Até o perfil dos moradores de rua mudou. Hoje a gente tem famílias inteiras morando na rua, né? Então, eu também sou moradora de área de ocupação, né? E essa é uma luta que é muito digna, né? E que é muito marginalizada pela sociedade, né? Mas, na verdade, o morador de área de ocupação, dos bairros oriundos de ocupação, é o pedreiro, é a diarista, é o porteiro, é o motorista de ônibus, é o enfermeiro. São pessoas que escolheram entre não podiam mais pagar aluguel, escolheram estar nesses lugares para não estar debaixo da ponte, né? É uma questão de sobrevivência e que ainda é muito criminalizado. E, assim, outro dado que você trouxe é a questão das mulheres, né? Como as mulheres elas são impactadas e são pressionadas a abandonar os estudos para entrar no mercado de trabalho, para cuidar dessas questões do trabalho reprodutivo, do cuidado, né? Quando entram no mercado de trabalho também tem os menores salários. A questão de entrar na universidade através das cotas, as ações afirmativas, elas foram ao carro. Aqui, as ações afirmativas, elas foram muito importantes, né? No caso, para inserir o jovem negro na periferia, o jovem de baixa renda, aliás, nas universidades, mas a gente sabe que não resolve todo o problema estrutural, né? Por exemplo, um homem branco que se forma numa universidade pública, ele entra no mercado de trabalho e chega a ganhar, em média, 160% a mais do que uma mulher que se formou na mesma universidade, uma mulher negra. Então, assim, é preciso muita luta, é preciso continuar lutando, inserindo jovens nesses espaços para que a gente possa mudar essa coisa que é estrutural, entendeu? Que quer realmente colocar o nosso povo à margem da sociedade. Então, ano que vem, a lei de cotas, por exemplo, ela vai precisar passar por uma renovação, e a gente já sabe a posição do ministro da Educação, né? Então, a gente vai enfrentar aí um desafio muito grande, uma luta. E o que o cursinho popular Elza Soares e o Disparada faz? Exatamente esse processo de estar na periferia, conversando com a juventude, conversando com pessoas de todas as idades. Hoje a gente tem alunos de todas as idades, para que eles realmente possam exercer esse direito, né, de estudar. E a gente tem os professores que estão sempre ajudando, né, com plantões de dúvida, que é muito importante, porque a gente entende que também não é só para passar o conteúdo. Como que a pessoa vai estudar se ela está em situação de insegurança alimentar em casa? Então, o cursinho popular, ele também é uma rede de apoio para essas famílias, né? Porque a gente vai, na raiz do problema, tentar criar uma rede de apoio para solucionar ali minimamente juntos esse problema. Então, tem estudantes, por exemplo, que não têm acesso à internet. Então, a gente vai, claro, os estudantes que se destacam, que são esforçados, né? Porque tem que ter um esforço também. Então, a gente já percebeu que tinha gente que não tinha internet, e a gente foi correr atrás, fizemos uma vaquinha para poder ajudar esse estudante. Mas a gente sabe que a gente ainda é muito pequeno, né? Mas isso deveria ser feito, um trabalho que deveria ser feito pelo Estado. Sim, deveria ser feito por esse Estado que não está fazendo muita coisa, né? E a gente observa que a população, a grande maioria, acha que o Estado não tem que fazer mesmo. Por isso que esse governo encontra quórum
quando vem com medidas, por exemplo, que acabam com direitos. A gente teve uma boiadinha, até todo dia tem uma boiada passando, né? O senhor Arthur Lira está passando todas as boiadas lá. A gente está muito preocupada, claro, legitimamente com a questão da vacina e das fake news, claro, mas é tanto problema que acaba não vendo o que passa. E uma reforma trabalhista absurda, abusiva, que terminou o trabalho de crueldade que foi feito pelo governo Temer assim que aquele usurpador assumiu o governo federal, né? Ele começou já de cara com um projeto de destruição do trabalho. E hoje isso está se prolongando, isso continua, né? E aí o que a gente tem? A gente tem um governo que não faz a sua parte, né, Thaís? E a população tem feito, e muitas vezes isso é romantizado. Ai, o moço tem problema para andar, mas ele anda de bicicleta, entrega comida pelo aplicativo, sabe? Mostrando que, ai, assim, empreendedorismo, uma ova. Isso, na verdade, é trabalho precário. Na verdade, né? Desculpa, Simone, mas Imagina. Eu chamo de legalização da escravidão, né? Isso Enquanto mesmo. o Bolsonaro ele fazia aquele desfile, né? Que mais parecia um carro de fumaça contra a dengue. Fumacê, né? Um verdadeiro vexame, né? Sim, A mundial. boiada da mini-reforma trabalhista passou. E quando você coloca um trabalhador, um jovem ou uma pessoa de qualquer idade, para trabalhar por R$ 550, diminui a arrecadação do FGTS. Quando o trabalhador sai de um emprego, a única coisa que ele tem é o FGTS, né? É o 13º, é as férias. E quando você vai trabalhar por tão pouco, sem esses direitos que foram tão fundamentais e que foram conquistados com tanto suor, com tanta luta, e a gente perdeu, porque, e assim, todo mundo pensando no desfile, né, do Bolsonaro, e a boiada passou, mais uma boiada passou. Muito preocupante, o que você falou, causa uma sensação de falta de perspectiva para os nossos jovens, Sim. uma sensação de desalento, né, porque eles não veem sentido mesmo em entrar no mercado de trabalho e receber R$ 550, porque a gente sabe que isso não mantém uma pessoa, né? A gente sabe que essa pessoa ela vai trabalhar e ela vai passar fome. Essa é a grande realidade. Então, cada dia está ficando mais difícil. Então, o Disparada ele tem lado, né? E o lado do Disparada é o lado do povo, é o lado da defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a gente passa por esse debate de provocar essa consciência política, dialogando com o que as pessoas estão vivendo ali no dia a dia, né? Para que façam sentido para elas. Porque se a gente fala da mini-reforma trabalhista, para uma pessoa na rua, na porta da escola, fica muito distante, mas se a gente começa a dar exemplos do dia a dia, do que ela vive, por que o gás aumentou, né? Por que a privatização, como que a privatização do Correio vai impactar a vida dela? Então, é esse diálogo que o Disparada tem feito. E a gente tem também, Simone, uma frente jurídica, né, de assessoria, que eu acho que é importante falar, né, que é outra frente do Disparada. A gente conta com mais de 64 estudantes de direito e advogados já formados que prestam orientações jurídicas nas periferias de forma totalmente gratuita. É uma forma que a gente encontra de realmente ajudar as pessoas, porque a gente sabe que o país diz que o direito é para todos, mas na realidade nunca é para as pessoas pobres e pretas e periféricas, né? A gente tem o exemplo aí mesmo do ex-ministro do Meio Ambiente, né, que foi investigado por exploração ilegal de madeira, e a gente tem o exemplo do Galo, né, que chamuscou uma estátua de um
escravocrata e foi preso. Então, quando é com a periferia, a lei ela age diferente, né? Então, pensando em tudo isso e como o acesso ao direito é difícil para as pessoas da periferia, a gente também tem essa frente jurídica que dá esse apoio nas comunidades. É uma frente do Disparada, da qual a gente se orgulha muito de ter, porque às vezes é uma coisa simples, mas que as pessoas não conseguem ter acesso. Não tem acesso. Advogado é um luxo que normalmente coloca para a gente a diferença entre ser rico e ser pobre. Você precisar entrar com uma ação e não ter como pagar um advogado, aliás, faz com que as pessoas nem procurem, na verdade, o seu direito, né? Olha, que maravilhoso. Então, vocês, nesse movimento, e eu digo com muito orgulho, que faço parte já, né, que estou junto também na medida do possível, e eu quero que as pessoas se encaixem mesmo, né, se engajem nesse movimento. A gente vai para um breve intervalo aqui de música, né, Alberto? E aí, na volta, nós vamos falar um pouco sobre como as pessoas podem se encaixar. Simone, tá bom? Pode ir direto. Tá eu pensei da gente fazer um intervalo de música, mas não. Não dá, pode ir direto, tá bom? Então vamos direto. Então vamos lá. Ao vivo é assim, né? Então vamos lá. Thaís, a gente então pode falar agora como é que as pessoas podem contribuir. Eu estava aqui imaginando que, já que o Estado deixa a gente à própria sorte, né, e que precisa se organizar, para você dizer um pouco como é que as pessoas podem ajudar, desde os professores que podem fazer trabalho voluntário, até as pessoas, os empresários que podem, né, eventualmente ajudar. Vocês já são uma ONG ou é um coletivo? Como é que funciona juridicamente o Disparada? Então, Simone, nós somos um coletivo, né? Nós temos algumas frentes de atuação, uma delas é o Cursinho Popular Elza Soares, igual eu falei. Então, os professores que quiserem se voluntariar, podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. A gente tem a frente jurídica também, então quem está estudando direito, ou então quem já é formado, pode também estar entrando em contato com o Disparada para poder ajudar de alguma forma, se somar, participar, ou de repente até receber esse apoio de assessoria, né? Porque é para isso que a gente criou. E a gente tem também o coletivo Arroz, Feijão e Economia, que é um grupo de estudantes de economia que discute economia popular, também trazendo a questão da economia numa linguagem muito simples, nas comunidades, de forma totalmente voluntária. Então, é outra frente. A gente tem também um grupo de psicólogos voluntários. Então, quem quiser se somar, entre em contato com o Disparada, que a gente vai estar lá para dar maiores informações. E o que eu queria mais divulgar é que as inscrições para o cursinho, elas estão abertas até o dia 15, né? Então, assim, é muito importante que vocês entrem nas redes sociais do cursinho, na minha também, @ThaísPacheco13, sou uma pessoa totalmente acessível, vou responder todo mundo. Então... Então, podem entrar lá que a gente vai encaminhar direitinho. E a gente tem também uma frente que é para combater a insegurança alimentar, que é a Rede de Solidariedade SP contra o coronavírus. Desde que começou a pandemia, em março de 2020, nós arrecadamos alimentos, né, e recebemos doações para levar esses alimentos, principalmente para mulheres, né, chefes de família que são responsáveis por crianças. Então, assim, a gente dá prioridade porque a gente entende que esse grupo é o grupo que mais foi prejudicado, haja vista que as mulheres ocupam, em 3 décadas, a menor participação no mercado de trabalho. Então, a gente está realmente... por isso que a gente prioriza as mulheres chefes de família, não quer dizer que a gente não atenda outras pessoas, mas a gente faz
essa triagem, né? As mulheres de baixa renda e que realmente têm mais dificuldade aí com criança pequena para acessar o mercado de trabalho, principalmente no momento de uma crise tão grande. Então, quem quiser contribuir também é @SP contra o coronavírus. E é isso, Simone. Tá mudo. Obrigada, Thaís, existe saída, né? É importante as pessoas entenderem que existe saída. A ONU tem uma pesquisa recente que fala que a mulher que consegue trabalhar, né? Porque você está bem ilustrando aqui a questão da diferença de vaga ocupada por homens e mulheres na sociedade. E quando essa mulher consegue, ela trabalha 7 horas e meia por dia a mais do que um homem, por conta dos acúmulos, né, do serviço doméstico. A nossa sociedade ainda não trabalha direito com essa questão, né, com essa questão da divisão de tarefas pela sobrevivência, pela vida de todo mundo e de cada um. Então, priorizar a mulher nesse sentido é muito importante, porque, muito provavelmente, quando a gente fala de desalentados, quando a gente fala de pessoas que deixam de buscar, nós estamos falando, acima de tudo, de mulheres, né? De mulheres que hoje são mães e que perderam lá atrás alguma condição, algum tempo. E, gente, tá? Com todo o respeito aí pelo seu voto, ouvinte e tal, mas eu acho que já está dando para perceber que existe um projeto de desmonte social do nosso povo, né? E não se iludam. Para uma pessoa estudar quando ela faz parte do povo, ela tem uma luta extra, não é só o vestibular, não é só o livro que ela vai ler, não é só o tempo para ela estudar, ela tem todo um projeto pensado e montado para destituir a população negra e a população feminina, né? A gente sabe disso. E quando você cruza as duas características humanas, você percebe, né? Todos os indicadores mostram isso. Outro dia eu estava acompanhando, inclusive, uma apresentação no dia que o Flávio Dino foi no Instituto de Educação, não, de Economia da Unicamp, né? E uma pesquisadora trouxe isso em números já da pandemia, né? Desempregados, tal. Sempre a mulher negra é a mais atingida, tá? Então, trazer essa possibilidade através de um coletivo que se qualifica todos os dias e que, gente, é feito basicamente pelos estudantes das universidades públicas, tá? Então, é lindo você ver que é uma geração de estudantes que está se preocupando com o outro, né? E que não vai só para a rede social fazer notinha de solidariedade, de repúdio e tal. Não, essa galera está arregaçando as mangas, então é todo o nosso respeito para todas as pessoas que estão compondo o coletivo, e eu, assim, peço aqui ajuda, reforço, eu vou até pedir depois para a Thaís escrever para a gente aqui no chat privado, porque nós vamos colocar aqui, né, no nosso banner, para justamente anunciar quais são os canais para as pessoas ajudarem. E quem é professor que nos ouve, né, porque a gente tem professores que acompanham agora ou depois, porque vai ficar no Facebook, também tem que ter um canal, um meio para se somar ao Disparada, né? Como você falou, a gente está nessa realidade do online, mas sonhando com o presencial, porque para os meninos e as meninas poderem encontrar todo esse apoio presencialmente, levando em consideração que uma boa parte não tem acesso à internet, né? E na Vila Brasilândia isso é uma verdade. Nós participamos muito ativamente dessa discussão, dessa questão, que foi uma exclusão a mais. O nosso estudante da Vila Brasilândia, ele simplesmente não teve. Ele não teve,
assim, os dados de celular não deram conta, o número de pessoas com Wi-Fi não supre essa necessidade, e a gente sabe o quanto foi muito difícil, o quanto está sendo muito difícil, né? Então, assim como as escolas estão retomando, as universidades, a gente espera que o Disparada consiga crescer nesse sentido também, né, de fazer presencial. Ouvinte, você que chegou agora, a gente está falando do Disparada e do cursinho Elza Soares, e também do SP contra o coronavírus, e também de outros coletivos que são ligados a esse grupo de estudantes. Olha que maravilhoso, fazendo a diferença na cidade de São Paulo, trazendo essa perspectiva, não só em São Paulo, né? Já estão em Ribeirão Preto. Onde mais que vocês estão, Thaís? Ribeirão Preto e Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. E, Simone, a nossa intenção é sim, a gente já tem muito trabalho aí na Brasilândia, e a gente quer, e é um objetivo nosso, para 2022, um núcleo presencial aí, né? Por isso que a gente está insistindo nessa divulgação, porque quanto mais pessoas interessadas em participar do nosso cursinho, em se preparar para o Enem, junto com a gente, mais voluntários vão estar também animados para ir nas comunidades e fazer a diferença, né? Sim. Olha, gente, então aqui é um convite, e um convite no pé do ouvido aí. Se você conhece alguém, algum jovem, alguma jovem que está fora da educação, né, que está fora aí do sistema educacional, apresenta essa proposta, porque muitas vezes o que falta é esse incentivo. A gente sabe que, principalmente quem estuda na escola pública, né, precisa do cursinho, precisa de uma alavanca, né? A gente sabe disso. E, assim, é uma resistência, né, Thaís? Se não houver essa resistência, a lógica é todas as pessoas do povo, todos os filhos de trabalhadores, pararem de estudar. Essa é a lógica, né? Então, assim, eu sei da dificuldade e eu não quero aqui romantizar as horas de sono que você vai perder para estudar, tá? Porque, Thaís, acho que, né, você sabe bem disso, o quanto, né, o projeto que você tem de não se deixar morrer e de não se deixar silenciar, ele custa horas de sono, né? E a gente sabe disso, que quando você não tem o mínimo de condição, quando você não tem ProUni, quando você não tem programas que incentivam as pessoas a estudarem, né? Porque a gente sabe que a universidade pública, muitas vezes, ela não absorve toda essa demanda. Mas quando você não tem ProUni, muitas vezes a gente está falando de jovens que vão ter que trabalhar. E mesmo se estiverem, né, na universidade pública, muitos desses jovens vão ter que trabalhar para se manter estudando enquanto a vida continua. Então, pagar um cursinho é praticamente impossível. E a maneira que a gente tem de fazer essa resistência, de trazer todo mundo para a roda, é trabalhar, arregaçar as mangas e fazer mesmo, de verdade. Então, você que é professor, professora na região, nós estamos voltando para as atividades presenciais nas escolas, de um modo geral. Então, se você puder, não é todo sábado, né, Thaís? Eu estava conversando com a Giovana, e assim, quanto mais professores tiver, mais dá para revezar, sabe? Então, de repente, você consegue fazer um trabalho conjunto num plantão de dúvidas, uma vez por mês, né? Dar essa força presencialmente. Gente, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu vejo isso, né? Hoje em dia se fala muito em responsabilidade afetiva, Thaís. Eu gosto de levar isso para o lado da responsabilidade acadêmica, tá? A gente que consegue, que chega lá, nós temos um dever em relação às novas gerações. E eu acho isso muito sagrado, muito sério. Você
está levando isso muito, muito à frente, muito a sério, né? Essas pautas, essas lutas, viu, gente? Quem está nos ouvindo, elas são relacionadas, né? A Thaís falou também que é moradora de área de ocupação. A Vila Brasilândia, ela é 90%, ela é 90% formada por área de ocupação. Então, é um distrito que se formou, que começou a partir dessa ocupação, né? Das diversas ocupações. E que, assim, na análise do professor Milton Santos, né, que foi professor da USP, um professor maravilhoso, nascido na Bahia, que tem uma produção incrível na geografia, ele traz muito esse conceito de território. E a gente precisa cuidar do nosso território, né? E dos outros também, claro, mas, assim, se a gente não tiver essa condição de trazer os nossos jovens para o sonho, né, para o desejo de emancipar, porque não é só um sonho individual, é um sonho coletivo, né? A gente não quer que o Brasil pare no tempo e deixe de atender às necessidades da ciência, né? Thaís, quanto tempo já vocês estão fazendo esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouco de como ele está acontecendo, os jovens, tal. Conta um pouco da vida desse cursinho para a gente. Olha, a gente está nesse trabalho desde 2017, né? E aí veio a pandemia, a gente tinha 2 núcleos presenciais, um no Campo Limpo e um na Vila Prel, e aí com a pandemia teve que ser virtual, né? E por um lado, o que você falou, muita gente não tem acesso à internet e dificulta, mas por outro lado também expandiu, trouxe mais professores voluntários, e é aquilo que você falou, de repente vai ter um professor que vai dar uma aula por mês, ou vai ter um professor que vai fazer um acompanhamento com um aluno de tutoria, porque quanto mais voluntário, menos tarefas, né? Menos tarefas. Então, quando a gente se junta e se organiza, fica tudo muito mais fácil. E a gente também está presente nos atos, né? Contra o Bolsonaro, igual eu falei aqui, a gente tem lado, e nosso lado é o lado da democracia. Então, a gente tem feito um trabalho muito bonito com os jovens, com uma bateria, todos os atos que tem a favor da democracia, contra o Bolsonaro. Nós estamos na Avenida Paulista, levando os nossos jovens da periferia também para ocupar esses espaços, né? Que muitas vezes muitos nem conhecem, só chegam a ir lá quando vai entregar um currículo, né, para procurar emprego. Então, é uma área também que pode ser acessada para as questões culturais também, para conhecer e ter acesso aos espaços da cidade. E a gente leva os nossos jovens com bateria, com faixas, porque a gente entende que se a gente não exerce esse direito de liberdade de expressão, né, e se a gente não ensina para os nossos, né, que isso é um direito, vai chegar uma hora que nem isso a gente vai poder fazer, né? Igual eles estão querendo aí cada vez mais criminalizar, né, os movimentos sociais e as manifestações contrárias a esse governo genocida. Então, a gente também faz esse movimento de levar os nossos jovens para a avenida, os professores, tudo pacificamente, tá, gente? Tudo Com pacificamente, certeza. Né? A gente realmente acredita que a educação ela pode transformar a vida das pessoas, porque, igual você falou, a nossa intenção não é fazer caridade, a nossa intenção é lutar por justiça social, por igualdade de direitos, né? A nossa intenção é fazer com que os direitos conquistados para a inclusão do povo de baixa renda na educação não sejam perdidos, não sejam retirados agora nesse governo. Então, para isso, a gente tem que ter o povo organizado. E aí, a gente acredita realmente que a educação popular é a nossa ferramenta principal de diálogo
com uma juventude, sim, mas o Disparada é formado, né, por pessoas de todas as idades. Então, pessoas de todas as idades são muito bem-vindas e podem contribuir. Cada um pode fazer um pouquinho. Mesmo que você não tenha o ensino médio, mesmo que você não tenha o ensino fundamental, você também pode fazer parte do Disparada. Inclusive, a gente também faz mutirões para colocar as pessoas que não concluíram o ensino fundamental, que não concluíram o ensino médio, para que elas encontrem os espaços, né, educacionais, que é o EJA, o CEJA, para que elas concluam também esses cursos que são importantes na vida dessas pessoas, até para se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente tem feito muitos mutirões, oficinas de currículo também, com muitos voluntários, a gente vai nas comunidades e muita gente tem dificuldade para fazer currículo, Simone. A pessoa não consegue elaborar o currículo, e aí a gente faz essa oficina, monta o currículo para ela, e isso ajuda também no dia a dia, na prática, ela encontrar um trabalho. Então, todo mundo pode ajudar de alguma forma, mas o nosso maior objetivo é lutar mesmo pelos nossos direitos e organizar a luta, né? Porque se a gente não estiver mobilizado e unido, eu acho que fica tudo muito mais difícil. E a gente está aí com muita esperança de eleger Lula em 2022, né? Porque a gente entende que foi o governo que mais investiu em educação. E essa é uma pauta para a gente que é essencial. Tá certo. Eu vou ler um pouquinho a participação dos nossos ouvintes e das pessoas que estão com a gente aqui no Facebook, né? Só para a gente sentir um pouquinho mais as pessoas pertinho, o calorzinho, né? Então, olha, a Eulina Teixeira está se manifestando aqui, dizendo bom dia e universidade para todos. Essa é a nossa briga, né? Que mesmo sem essa condição vinda do Estado, que a gente garanta que a gente consiga, pelo menos durante esse tempo que vai ser preciso unir as nossas forças. Roberto Claro, também com a gente, nosso amigo do Sinergia, ele parabeniza e a Disparada, né? Parabeniza pelas ações afirmativas para a formação política e social da classe trabalhadora desse país. Gratidão, Thaís. E ele fala que você se parece muito com uma vereadora, quer ver? Ele fala que você se parece muito com uma vereadora de Campinas, Paola, vereadora de Campinas. Jovem, mulher negra de lutas. Que bom, né, Roberto, que nós temos várias pessoas com esse perfil. E eu fico encantada com a Thaís, com essa perspectiva dessa geração mais nova, trazendo um sonho que a minha geração viveu e que está um pouco cansada, viu, Thaís? É bom vocês trazerem essa força para nós, porque de 2016 para cá, eu vou te falar, nós estamos ficando politicamente desalentados, nós os mais velhos, né? Então, é muito bom encontrar em vocês essa força para a gente continuar. O Roberto te faz uma pergunta, o Roberto Claro. Depois que eu ler a participação do pessoal, eu até acho que você podia ajudar a gente a responder. Se o voto tem consequências, né? E quais são essas consequências que vocês estão sentindo nesses coletivos? E a sua expectativa para as eleições de 22. Já já ela fala. Marina Ferreira também dando os parabéns. Nós temos o Emílio Vicente Neto acompanhando de Mongaguá, litoral de São Paulo. Bem-vindo, Emílio. Nós temos o Lelo Purini também com a gente, Maísa Castro, Diego Pereira Pandulo, e, enfim, são essas pessoas que estão conosco, né? Você falou da criminalização dos movimentos. Isso é um fenômeno que todos os dias avança um pouquinho, né? Me faz lembrar um pouco o livro do George Orwell, 1984. Eu li quando eu era moça, menina, porque em 1984 eu era muito novinha.
E foi um livro impactante já na época, né? Hoje, então, que a gente está vivendo muito daquilo que se coloca naquele livro, George Orwell escreveu em 1949, e ele conseguiu fazer uma previsão. E todo dia a gente perde um pouco. Cada vez mais, por exemplo, nessa questão dos movimentos sociais, eu enxergo perdas absurdas, né? Antes até, se não me engano, historicamente, aí posso estar me fazendo alguma confusão, antes mesmo de Bolsonaro assumir, a gente teve atentados nos acampamentos, atentados na escola Florestan Fernandes, que é do MST. MTST está sofrendo uma barbaridade, né? A Preta Ferreira ficou presa, ela e a mãe dela, 1 ano, sem a gente saber ao certo, né, que motivo encontraram para fazer isso. Ninguém falou, não tem ainda um motivo coerente para isso ter acontecido. Talvez de tudo, Thaís, que a gente está passando, essa questão dos movimentos sociais é a mais preocupante, tá? Porque, assim, um dia você acorda e, de repente, o que você faz acaba sendo criminalizado. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se fortalecer, né? Nós precisamos fortalecer todos os coletivos, cuidar da nossa juventude, da nossa infância. Nós estamos vendo as pessoas morando na rua, como você começou falando, né? Que mudou o perfil. Em tempos de justiça social, você encontra as pessoas na rua também, mas muitas vezes são pessoas excluídas de vínculos familiares, né, que têm outras questões de drogadição, e que, né, são questões, não que o Estado não deva trabalhar, precisa, mas hoje você tem um perfil diferenciado de famílias inteiras e de crianças que estão na rua, né? Então, eu acho até, sabe, Thaís, que a gente vai ter que começar a se preparar para essa população e preparar a população de rua, inclusive, para ocupar as universidades, né? As crianças em situação de rua, para estarem nas escolas, porque existe um problema que é a questão do endereço nos cadastros, né? Nós vamos ter que rever isso já. Isso para dizer uma ação rápida, né? Então, eu acho que até o jurídico do Disparada pode começar, né, a pensar nessa questão. Isso tem me preocupado demais, porque a pessoa, quando ela não tem endereço, ela não tem vaga em lugar nenhum, ela não é considerada cidadão. A gente não presta muita atenção nisso, até porque é um fenômeno recente o número elevado de pessoas, né? Então, para mim, essa questão da criminalização dos movimentos é a mais preocupante. Então, eu vou pedir para você falar um pouco, aqui respondendo para o Roberto Claro, perspectivas de 2020, né? As consequências que o voto teve, que nunca é demais a gente falar, nunca é demais. E também essa questão dessa geração que está na rua, como é que a gente vai cuidar da educação dessa geração? Como é que você vê isso? Então, Simone, o voto, evidentemente, tem consequências, e eu acho que isso ficou escancarado agora nesse governo Bolsonaro, que não é diferente dos tucanos, mas os tucanos, pelo menos, eles disfarçam, né, os seus interesses, né, eles vêm ali pelas beiradas e disfarçam muito. Porém, o governo Bolsonaro, ele realmente foi escancarado, um governo de morte, né, que sentenciou mais de 500 mil vidas, não comprou vacina, um presidente, um chefe de Estado que não comprou vacina, se recusou a comprar vacina, incentivou aí a venda do kit Covid, que também acredito que tenha matado muita gente, porque quando o remédio ele não tem eficácia contra essa doença, né? E quantas pessoas foram aí enganadas e usaram esses medicamentos de forma indevida, né? Há relatos de pessoas que tiveram problemas sérios, perdendo até os rins, né? Então, a gente entende que o voto ele pode salvar vidas e também tirar vidas. E o que acontece? E a gente conheceu essas consequências agora da pior forma,
né? Países em guerra não perderam tanta gente como a gente perdeu agora na pandemia por pura negligência, né? Por pura negligência e ganância, né? E realmente um plano para matar o povo brasileiro, né? Porque quem mais morreu foi o povo preto e o povo pobre, né? Então, eu acredito que essa vivência que a gente teve agora de pandemia, ela mostra claramente o quanto é importante você votar conscientemente, né? O quanto é importante você exercer esse direito de votar, não deixar de votar, mas votar com consciência, né? Votar realmente entendendo que você pertence a uma classe e que essa classe, para a maioria dos brasileiros, não é a classe da elite. A elite, ela representa 1% da população, né? Então, se os banqueiros, eles estão ficando cada vez mais ricos agora, com o crescimento da miséria no país, isso significa que a classe trabalhadora, ela está cada vez mais pobre. Então, voltamos a ter fome no país, né? O gás de cozinha chega a mais de R$100, né? O que é um absurdo. E as pessoas estão enfrentando muita dificuldade, desemprego batendo recorde. Um país que viveu nos governos do Lula pleno emprego, gente, com garantia de direitos, com tudo certinho. Então, assim, passaram a boiada, como você falou, Simone. Passaram a boiada, e se a gente não resistir, a gente não vai existir. Essa é a verdade. A gente tem que resistir a esse governo genocida para poder existir. E quanto aos movimentos sociais, enquanto o povo não se organizar, enquanto a gente não colocar o povo nos espaços de poder, né, a gente nunca vai ter um país realmente que pense no povo. Eu acho, sim, que para você pensar no trabalhador que acorda 4h30 da manhã e na periferia e que vai pegar 3 horas de trânsito para chegar até o seu local de trabalho, né? E ali ele não tem uma cobertura. Nas periferias não tem uma cobertura, Simone. Quando o trabalhador acorda, ele vai para o ponto de ônibus e não tem ali, se chover, ele vai se molhar, ele vai ter que ir trabalhar molhado, porque não tem uma cobertura para proteger do sol, para proteger da chuva. Enquanto nos centros existem essas coberturas, né? E é algo tão simples, mas que ninguém faz, que ninguém vê, porque os nossos governantes não são povo. Não andam de ônibus. Eles nunca andaram de ônibus, eles não sabem o que é acordar 4 horas da manhã e ir trabalhar todo molhado, porque não tem uma cobertura para você esperar o ônibus. Ele não entende essa importância, né? Então, isso não faz parte do mundo dele. Então, o que a gente faz com Disparada, o que a gente faz com Disparada é conscientizar mesmo, que a gente tem lado, e o nosso lado é o lado da classe trabalhadora, é o lado da democracia, e a gente tem que se organizar, porque só através da mobilização social que a gente vai tirar o Bolsonaro e garantir, né, que o presidente Lula possa fazer um bom governo nesse país, porque não adianta só tirar o Bolsonaro, a gente precisa ajudar o presidente Lula a governar esse país e devolver a dignidade para o povo brasileiro, né? A gente tem que pensar também, né? O Lelo comentou aqui, na questão de eleger o Haddad. A gente sabe que os governos petistas, né, na cidade, né, de São Paulo, na gestão da Erundina, na gestão da própria Marta, na gestão do Haddad, foi o governo que mais investiu em projetos de habitação popular. Então, é o dinheiro público bem investido, né? Regularizando essas áreas de ocupação, dando direito de morar para os trabalhadores brasileiros de baixa renda, porque não é justo, Simone, que uma pessoa auxiliar de limpeza, que um porteiro, que o pedreiro, ele trabalhe 12 horas por dia, passe mais de 12 horas por dia fora de casa, e ele não tenha nunca na vida o direito de ter onde morar, que ele passe a vida inteira dele pagando aluguel. Então, é preciso, sim, intermédio do poder público para garantir esse direito, porque é tudo muito bonito na Constituição, mas na prática, só os ricos exercem esse direito, né? Então, assim, existem muitos terrenos ociosos, abandonados, com dívidas,
não é justo que esses terrenos fiquem reservados para as grandes construtoras, né, para o mercado. É preciso investir em habitação popular, sim. Então, assim, o que eu penso para 2022 é que a gente tem que lutar para eleger o professor Haddad a governador e assim também construir uma São Paulo melhor, né? Melhor para todo mundo. Porque a gente sabe que foram as gestões do PT que deram um pouco mais de dignidade para o nosso povo da periferia aqui na cidade de São Paulo, que é um marco de desigualdade social, né? Tem a melhor arrecadação, mas não tem um investimento proporcional para os que mais precisam. Então, só no governo do PT que a periferia viu isso, viu acontecer CEL, viu acontecer regularização de áreas de ocupação. Então, a gente quer isso de volta, né? Porque o nosso povo realmente está esquecido. É o vai e volta, é o leve leite, é o passe livre. Então, a gente precisa realmente resgatar esses direitos que foram perdidos e que a gente tem esperança de que, com a volta do PT, a gente consiga aí ter um país melhor. Essa é a Thaís Pacheco se colocando aqui no Manas e Manhãs. A gente acolhe todas as ideias, né? Mas sabe que quem está do lado do povo está realmente do lado da periferia e a gente apoia essas causas, né? Lembrando que o CEL, né? O CEL ele é um equipamento público que os últimos que foram construídos, essa questão de ser público administrado pelo privado, isso é uma disputa, né, que está acontecendo, é uma discussão que tem acontecido e que está virando lei, está acontecendo devagarzinho, outra boiadinha passando aqui em São Paulo. E aí, sabe o que me ocorre, Thaís? Eu gosto muito, né, do projeto CEL, porque eu acredito na educação integral em tempo integral e acho que a gente vai precisar brigar muito por isso nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Eu acho que vocês poderiam, até aqui uma sugestão, né, tentar essa interlocução com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, e tentar ocupar o espaço do CEL, né, no final de semana, uma sala, tal, para o Disparada não ter, de repente, que fazer aí um contrato de aluguel, tal, e se instalar no equipamento público, né? Por que não? Quais são as condições para isso? É virar uma associação, é virar uma ONG? Eu acho que o jurídico, uma sugestão aqui, porque a gente tem espaços que estão ociosos dentro dos CELs, a gente sabe disso, né? Os CELs não estão sendo 100% ocupados. Agora, na pandemia, claro, a gente sabe disso, mas antes da pandemia até, alguns contratos de cultura, de esporte, findados e não renovados. O objetivo do CEL, o objetivo original, o objetivo principal, muitas vezes se perde. E uma das maneiras que a gente poderia utilizar esse equipamento, que fica aberto no final de semana, que tem toda uma estrutura, poderia ser com cursinhos populares, né? Não sei como é que isso vai ser recebido pelo poder público, como é que essa ideia poderia ser viabilizada. Mas fica aqui uma ideia, assim como tem as fábricas de cultura, né? As fábricas de cultura que são equipamentos estaduais, eu acho que dá para fazer acontecer, né, nessa parceria do poder público. Eu acho que a gente poderia brigar por essas questões de viabilizar, né, de poder fazer o Disparada crescer, porque não tem outro jeito, a gente precisa cuidar do futuro desses jovens, né, precisa cuidar do sonho deles. E vocês trazerem amparo psicológico, amparo jurídico, é fundamental, porque um jovem sem apoio governamental, para ele chegar na universidade, ele vai ter que fazer isso muito sozinho e lutando contra toda a estrutura que faz com que ele não chegue. Né? A gente sabe disso. A intenção de uma mentalidade, de um Estado que não quer
que, que a educação seja para todos, isso foi falado, gente, eu não estou inventando, tá? Foi o nosso ministro que falou. Não é, Thaís? Essa semana a gente ouviu isso, a frase textual dele. A universidade não deveria ser para todos, ou deveria ser para menos. Então, assim, que mentalidade é essa? Né? A mentalidade de lá do regime militar, que fez um acordo MEC-USAID, onde o Brasil pagava para os Estados Unidos venderem o seu plano de educação, que não é o que eles usavam lá, é o que eles faziam para os países de terceiro mundo, da América Latina, né? Os países que estavam sob o seu domínio. Esse acordo MEC-USAID levou a nossa educação a um flagelo que a gente ainda não conseguiu tirar por completo, que é a visão tecnicista. E essa educação, que era a que tinha a bandeira de produzir técnicos, que o Brasil precisava de técnicos naquela geração, né? Não produziu técnicos, não alfabetizou ninguém, não fez nada com a população, até porque tinha escolhas metodológicas equivocadas, que não levavam ninguém a aprender nada, né? E aí, quando na década de 80 houve a redemocratização, a gente recebeu Paulo Freire de volta, por exemplo, que mexeu com a educação desse país e falou, né, que o cidadão, que o filho do trabalhador tinha direito a estar na escola e que a escola tinha que atender a essa criança, a esse jovem, foi quando a gente começou a rever isso metodologicamente, trazer para a sala de aula muito mais do que o vovô viu a uva, né? Como Paulo Freire dizia, quanto está o quilo da uva, e se o vovô tinha condições de trabalho para plantar essa uva, se era da agricultura familiar, tudo que envolve toda essa questão do texto, né? Que não é só um texto, é um texto e um contexto de vida. Né? Então, o que vocês estão fazendo tem um nome lindo, é educação popular, isso aquece, esquenta meu coração, que é uma das coisas que eu mais amo na vida, é pensar no povo, cuidando do povo, e com esse compromisso acadêmico, né? Com essa responsabilidade acadêmica, que é muito daquilo que eu acredito. A gente tem o dever, né? Mas foi difícil para você, tal. Não importa, nós temos o dever, não é individual, né? Eu acredito que você veja isso como um compromisso coletivo, né, Thaís? E a gente tem esse dever de trazer as pessoas para essa roda. Nossos jovens têm esse direito, nossas crianças têm esse direito, né? Se elas não tiverem, a gente vai realmente atender a essa mentalidade de um ministro da Educação que vai a público dizer essa frase, né? Olha o que está por trás disso, gente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Significa o quê? Que ele vai sim fechar a universidade, que ele vai sim tirar verba de pesquisa, e que muito poucos vão ter acesso a tudo isso que a gente acredita que é para todo mundo, não é? Você quer falar um pouquinho a esse respeito, Thaís? Imagino que sim, né? Thaís é boa de conversa. Vou pegar aqui uma parte um pouquinho que você falou dos céus. Os céus, eles são um projeto incrível, viu, Simone? Eu fico maravilhada e fico triste de saber que está sendo desmontado, né? Que os espaços, eles não estão sendo utilizados, e não é agora por conta da pandemia. É uma questão de troca de gestão, de troca de prioridade, de projeto, de propósito. É igual você falou, a tentativa deles é de também privatizar a administração do céu. Então, isso acarreta na falta de qualidade mesmo, porque o objetivo de incluir, ele passa a não existir, né? Então, assim, na gestão do PT, o CELS tinha muita coisa, né? Teatro, esporte, alimentação de qualidade, e a gente foi vendo isso diminuir cada dia mais, né? E também tinha um projeto muito bom que se chamava Escola da Família, que os universitários, né, tinham ali uma bolsa de estudos, né, para garantir um desconto na universidade privada,
E aos finais de semana, esses universitários iam para as escolas públicas prestar serviço para a comunidade. Então, as escolas, elas ficavam abertas. E aí, quando vem outra gestão, né? A primeira coisa que eles fizeram foi cortar esse incentivo da escola da família. Então, esses estudantes, além de perder a bolsa também, esses espaços de final de semana ficaram sem essas pessoas para ajudar a tocar as atividades no final de semana, nesses espaços públicos. E aí, a questão do Disparada ocupar esses espaços, ela passa muito por uma questão de boa vontade, né? É uma questão de boa vontade e interesse político, né? Porque vai ter lugares que a gente não vai ser bem recebido. Porque o nosso projeto é um projeto de inclusão, é um projeto que a gente quer que o auditório funcione, que a quadra funcione, que a piscina funcione. Então, tem gente que não quer isso. Tem gente que não quer que esses espaços sejam acessados pela população de baixa renda, que eles fiquem lá, de enfeite, né? Estacionados. Então, a gente vai, sim, fazer esse diálogo, a gente já faz esse diálogo. É como eu falei, devido à pandemia, a gente foi obrigado a ficar no virtual, mas a gente já tem também algumas pessoas interessadas em ceder espaços também, onde a gente pode fazer os nossos núcleos do Disparada, né, os nossos núcleos do cursinho popular de forma virtual. Então, tem algumas paróquias que já assinaram e falaram, olha, quando voltar para o presencial, está aqui o nosso espaço. Inclusive, aí na Brasilândia é um dos lugares, ali no Jardim Perialto. Então, sim, nosso vizinho aqui. Então a gente já teve alguns acenos e a gente está construindo, sim, um diálogo para expandir, né? E quanto ao ministro da Educação, é chocante, assim, ver o quanto é um descaso, né? E um projeto realmente de excluir o povo da educação, de sentenciar o nosso povo à miséria, né? Eles não querem que o nosso povo evolua. Essa é a realidade. Uma coisa que me chocou muito foi ele dizer que são os pais dos filhinhos de papai que pagam os impostos. Isso é um absurdo. A gente sabe que é o povo pobre que paga mais imposto nesse país. Com certeza, proporcionalmente, o povo pobre paga muito mais imposto, porque esse imposto é igual para todo mundo. A maioria dos impostos que se paga não é imposto de propriedade, não, é imposto de serviço, né? É imposto de bens de consumo. Então, esse é um discurso burro, além de tudo, né? E aí, quando a gente tinha a expectativa de que algum parlamentar, de que algum ministro fosse olhar para a questão da distribuição de renda nesse momento, que poderia ser a taxação das grandes fortunas, aí o que aconteceu? A declaração do ocupante da cadeira do Palácio do Planalto de que ter dinheiro não é defeito. Ele falou isso. E, então, quer dizer o quê? O contrário também está certo? E ele ainda fez uma declaração muito vitimista, né? Que os coitadinhos dos ricos que podem pagar não podem ser prejudicados. Então, assim, é um absurdo. E a gente muito desrespeitoso. Sim, Thaís, e a gente só vai resistir fazendo isso que vocês estão fazendo, né? A Maísa Castro aqui está participando, dizendo que a imposição da cultura hegemônica norte-americana e europeias traz consequências terríveis para a educação brasileira, sobretudo a afro-brasileira. Sim, Maísa, e eu diria ainda que na questão da matemática, por exemplo, nós tínhamos o professor Ubiratã D'Ambrosio, que faleceu esse ano, em abril, uma perda assim, incrível, né? Muito grande, e que foi um pesquisador na área da etnomatemática, que era uma área da matemática que estudava o fazer matemático nos grupos de trabalhadores adultos de determinado segmento, de determinados lugares do mundo que não são valorizados como produtores de conhecimento, e aí se destaca o continente africano, por exemplo, com toda a sabedoria
na engenharia, né? Não só na questão do cálculo, mas na questão da engenharia, né? Os povos indígenas, com as suas construções devidamente calculadas, e isso tudo não conta. Então, até para o nosso estudante, para a nossa população não achar que o fato de ter mais dificuldade de entrar na universidade, né, Thaís, é por uma questão biológica ou social, não tem nada a ver. É um projeto. O que se valoriza no ensino escolar, o que se valoriza no vestibular, tem a ver com esse projeto. Olha aí o que estão fazendo no Enem, os desmontes do Enem, né? Que o teor das perguntas hoje são manipuladas, não pode ter nenhuma pergunta que remeta à justiça social. Não pode, né? Então, o Enem já foi o primeiro vestibular a sofrer essas consequências de uma mentalidade nefasta, né? Porque, assim, não é só ser de direita e querer que o pobre tenha toda essa dificuldade para continuar pobre, massa de manobra, mão de obra barata. É perverso, né? E nós que já conhecemos o outro lado, nós que tivemos a inserção das pessoas, do povo na universidade, a gente não consegue mais aceitar com a naturalidade que se aceitava no passado. No passado, essa figura do desalentado estava muito presente nas famílias proletárias, nas famílias de trabalhadores. Já nem se sonhava, né? Aliás, existem famílias e realidades em que, se você vai conversar com o menino, o sonho dele é desse tamanhinho. Ele sonha arrumar um trabalho na loja, não desmerecendo o trabalho da loja, veja bem. Mas um menino não sonhar com carreiras, né? Não sonhar com carreiras acadêmicas, isso é muito preocupante, né? Tudo bem que a gente trabalhe nos trabalhos diversos da sociedade, mas eu acredito que o sonho é o que nos move, né? Então, assim, o bem maior que eu considero é esse que a gente consegue estudando, não é? Então, vocês trazerem esses movimentos, né? E esses movimentos precisam ser conhecidos, ocupar esses espaços, para que ninguém criminalize, para que ninguém tire de cena sem que a população se indigne, né? A gente não pode garantir que a botina não vá pisar na nossa cabeça, mas pelo menos que a população saiba o que está sendo feito, né? Como o padre Júlio, quando o governo assumiu, ele falou: meu lugar vai ser sempre do lado do povo, embaixo da botina. Ok, há quanto tempo, né? Há quanto tempo isso acontece? Então, que a gente possa ter esse instrumento de luta, né? E se não está conseguindo, né, se não vai conseguir em espaços públicos, que sejam em espaços confessionais, na igreja, tal, mas a população precisa conhecer esse trabalho lindo, maravilhoso, que é feito pelo Disparada, por todos esses coletivos que estão junto ao Disparada. Quero colocar sempre à disposição. Se vocês quiserem gravar pequenos spots falando, né, do cursinho, tal, informando a população da Brasilândia, a gente coloca, tá? Porque o nosso papel aqui é esse, né? Informar a nossa população e fazer com que os nossos meninos, as nossas meninas, sonhem, né? Eu fico feliz de pensar que as crianças, os jovens, aos poucos vão voltar para a escola, que a pandemia vai sim dar uma trégua, que eles vão ser vacinados e que eles vão poder sonhar com esse futuro. É o que a gente mais quer, né? Que todas as pessoas tenham essa possibilidade, tenham esse acesso, né? A gente está entrando aqui na reta final do programa. O programa passa muito rápido, viu? A gente acha que 1h30 vai conseguir falar muito, mas quando você vai ver, ele passa. E nós estamos entrando em reta final. Mas eu queria lembrar a participação de todo mundo que está aqui com a gente, destacando que é uma moçada de luta, o Roberto Claro, do Sinergia, também com a gente, sempre com a gente, uma pessoa de muita luta, e acho, viu, Roberto,
que a gente podia juntar aquela nossa conversa de energias no Brasil com o pessoal do Disparada. Nós vamos conversar depois com calma para levar, né, esse conteúdo bem atualizado para os nossos estudantes, porque existem discussões que não são feitas, né, assim, abertamente, que a gente precisa das pessoas que vivem essa questão da privatização da Eletrobras, a Petrobras, né, os agravos que ela vem sofrendo, o desmonte desde a Lava Jato, que tem um objetivo, a gente sabe o que significa petróleo para o mundo e para quem faz as guerras, né, que precisa do petróleo. Então, existe todo um conteúdo que está por trás daquilo que chega até nós, seja em veículos, em livros, tal, e que a gente só consegue levar para o nosso povo se a gente conversar com as pessoas que estão à frente desses movimentos. Então, já fica aqui o meu convite, Roberto Claro, para a gente colocar o Disparada em contato com o Sinergia e com esses grandes representantes que vocês têm aí. Vai ser muito bacana se a gente puder, né, Thaís? Vou pedir para você fazer as suas considerações finais, que a gente já está caminhando aí para o fim do programa. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, Simone, e também com os ouvintes, né? E dizer que o Disparada, ele está aí de braços abertos para receber vocês, seja na nossa frente do Cursinho Popular Elza Soares, no SP contra o coronavírus, no coletivo Arroz, Feijão e Economia, que discute educação popular, ou nas nossas frentes jurídicas, seja para te atender como um voluntário ou para atender você, que está precisando aí desse apoio, dessa força para enfrentar alguma dificuldade, ou que queira também entender mais um pouquinho do que é o Disparada, né? Porque eu acho que para você vir para o movimento, primeiro você precisa conhecer. Então, a gente é uma turma muito acolhedora, a gente é uma turma que está aberta ao diálogo, e a gente com certeza vai ter oportunidade de construir muitas coisas juntos. Eu tenho aí uma alegria imensa de saber que a Simone, uma pessoa tão competente, tão qualificada e tão guerreira, também está fazendo parte do Disparada. E, nossa, enche o meu coração de alegria, saio daqui renovada, com a bateria recarregada para dar continuidade na luta, né, de cada dia mais poder inserir os nossos jovens, pessoas de todas as idades, nas universidades públicas e fazer a diferença, né? Reivindicando aí justiça social, igualdade de direitos realmente para todos. É um pouco disso. As inscrições do Cursinho Popular Elza Soares estão abertas, vai até o dia 15, até o domingo, e encontre a gente através das nossas redes sociais. A Simone também vai divulgar aqui. Então, é um pouco disso. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Você viu que nós já temos aqui nossos participantes em contato, né? O Lelo e o Roberto. Eu vou pôr vocês em contato, viu? Que a gente vai ter essa conversa sobre tarifa social no cursinho. Muito obrigada, Thaís. Um prazer enorme te conhecer, viu? A gente vai fazer, sim, essa rede acontecer cada vez mais, e essa boa vontade dos nossos estudantes, trazendo todos e todas para esse direito, que é direito à educação. Eu estou muito feliz de conhecer vocês, de estar junto e de trazer essa discussão para o nosso povo da Brasilândia, tá bom? Muito obrigada, minha querida. Seja sempre bem-vinda, e quando vocês tiverem pautas, a gente está aqui à disposição, tá joia? Disparada com você hoje aqui no Manas e Manhãs. Nós tivemos a Thaís Pacheco com uma conversa linda, franca e acolhedora. Você aí que pensa que está tudo acabado, não, a gente tem pessoas que realmente não soltaram a mão, né? Quando a gente falava aquele bordão, ninguém solta a mão de ninguém, não vamos soltar. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. É a Rádio Cantareira FM em 87.5 e na internet, aqui no Facebook e também no YouTube.
Obrigada, Thaís. Um grande beijo. Eu que agradeço. Beijão.